Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui de volta para mais uma videoaula para você do sexto ano e você que nos acompanha aí nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. EducaPE agradece bastante a participação de vocês, é claro, você professor que usa também nossas videoaulas como recurso extra para a matemática. Mas antes de iniciar, de falar do assunto que é estatística e seus conceitos, vamos falar, claro, apresentar para vocês a nossa equipe. Hoje estamos com o Jefferson, nosso parceiraço aí na transcrição ao vivo para você. E é claro, ele, Manuel, faz parte da técnica e está conosco, tá bom? Vamos seguir então direto, Manuel, para a nossa videoaula? Vamos lá então. Aula de número 28, não esquece, está aí ó, no slide para você, tá? Bom, a gente vai trabalhar o básico antes de falar da leitura e interpretação de tabelas e gráficos, eu preciso trabalhar o básico, o conceito de estatística, para que você entenda e possa melhor te esclarecer por que você está aprendendo sobre estatística, tá bom? Olha, é um ramo da matemática que envolve a coleta, a organização de dados diferentes e diversos fenômenos, sejam da natureza ou não, para depois analisá-los e interpretá-los. Pode ser qualquer coisa. Professor, qualquer coisa eu posso interpretar? Sim. Sendo na escolha de quantitativo, qualitativo ou propriamente os dois, tá? Agora, não esquece que quando você usar as tabelas e os gráficos que encontra nos meios sociais, faça uma leitura crítica deles, sejam lá nos jornais, nas revistas, porque resultam de processos estatísticos, mas que nem sempre estão com toda o alinhamento com a resposta da pesquisa, tá bom? Porque alguém pode ter feito o jornal, a revista, a pesquisa num determinado lugar em que encontrou, por acaso, uma probabilidade de mais pessoas que se utilizam daquela provável resposta. Então, o que vai fazer é que vai haver um condicionamento daquela investigação. Então, a gente precisa sempre ter ideia que a estatística traz, de certa forma, a média como um elemento muito forte para a gente trabalhar a leitura e interpretação de gráficos. Combinado? Então, vem comigo, ó. Eu peguei uma tabela, é antiga até, eu uso sempre essa tabela nas minhas videoaulas, mas é para que você tenha essa noção dos principais pontos de uma tabela. O que eu devo observar quando alguém expor uma tabela para mim como agora, tá bom? Veja, o título da tabela é o Brasil Índice de Desenvolvimento Humano em outros países. O Brasil comparado o seu índice de desenvolvimento humano com outros países, ok? E aí ele vai e coloca os níveis, eles colocam uma classificação, muito alto, alto, médio e baixo. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que dentro desses países, existem países que estão com índice de desenvolvimento humano muito alto, outros apenas alto, outros médios e outros em baixa, como por exemplo, República Dominicana do Congo, tá? Aí embaixo você está vendo na base inferior, aí, ó, na parte inferior da tabela, em vermelho 0,286, tá vendo? Então, na República Dominicana do Congo, o índice de desenvolvimento está baixo, precisa melhorar. Na China chamou a atenção, está em amarelo, então está médio. O Brasil está amarelo também, então ele está médio, tá? Então, olha que de 0,7 ao 0,6, todos eles estão médio. Aí quando passa para 0,797, ou seja, muito próximo de 0,8, aí que fica verde, né? Não é a realidade hoje da Argentina, tá bom? Provavelmente Argentina, Uruguai e outros estão com provavelmente, tá? Baixo na atual circunstância após pandemia. Por quê? Olha o que eu estou dizendo para vocês. Essas informações foram atualizadas. De onde foram essas informações? De onde eu peguei essas informações e quando eu peguei? Então tá aí no gráfico, ó, dizendo o período. Tá vendo no cantinho a fonte? Então, esse é o período. Agora, na atual circunstância, tudo pode ter mudado. Então, é importante que você faça uma leitura. Os dados coletados em uma pesquisa, eles podem ser organizados em diferentes tipos de tabelas, mas cada momento será representado uma média
disso que foi pesquisado, tá claro? Então, naquela época, estava assim como você está visualizando aí, ok? Naquela época. Hoje tudo mudou, a Argentina está com esse desenvolvimento humano muito baixo, devido a sérios fatores econômicos que vem sofrendo. Então, ela não está mais no verdinho como estava aí nessa tabela. Então, fica ligado que a cada momento esse ranking pode sofrer modificações. E olhe do lado, quando a gente está falando de ranking, naquela época, em primeiro lugar estava a Noruega, em quarto lugar os Estados Unidos, 45º a Argentina, que não está mais, 48º Uruguai, o Brasil estava no 84º, provavelmente isso mudou. Também a China deve ter evoluído bastante com os avanços aí de gestão em seu período. Tá claro então? Então a China provavelmente deve estar próximo dos 10 primeiros colocados aí. Enfim, vamos saber isso depois, tá? Olha, mas a primeira coisa que a gente tem que olhar numa tabela, num gráfico, é o título, indica a principal informação dessa tabela aí, ok? Depois eu vou ver as categorias que fazem parte dos níveis de classificação da tabela, combinado? Essas categorias são expostas na maioria das vezes pelas cores que vocês estão vendo aí, quando elas têm uma limitação, às vezes numérica, também se liga nisso, ou intervalo numérico, variabilidade também é utilizada, tá certo? As variáveis, que são essas colunas, que no gráfico seriam, né, as torres, as fatias da pizza, enfim, que a gente vai ver mais na frente. Variáveis, elas são interessantíssimas para você entender. E a fonte que você está vendo aí na tua tela, que na maioria das vezes fica na parte inferior do gráfico. Combinado? Então vamos seguir. Primeiro eu vou trazer aqui para vocês uma questão. Agora que vocês já sabem trabalhar com a leitura e interpretação de gráfico, nós vamos olhar uma tabelinha e interpretá-la. A tabela abaixo indica a quantidade de doces que foi comprada para a festa de aniversário de Joana e a quantidade de doces que sobrou no final da festa. Então ela comprou beijinhos e brigadeiros e ela comprou 2 caixas de beijinhos, 1 caixa de brigadeiro. Doces, em cada caixa a gente vai ter assim, 215 doces em cada caixa e doces que sobraram da festa foram 325. Já o brigadeiro tem 400 doces por caixa e sobraram 312. E aí as questões são: quais são as variáveis apresentadas na tabela? Primeira coisa que a gente vai olhar, tá bom? Qual seria o título para essa tabela? Você vai criar um título comigo para essa tabela. Vamos ver comigo? Então vamos lá, acompanhando. Primeira resposta possível, tá? Quais são as variáveis? É claro que a variável é beijinhos e brigadeiros, são variáveis doces. Essas são importantíssimas. Eu tenho variáveis quantitativas por doces por caixas. Tá aí, ó, que a variável 215 e 400. E eu tenho a variável dos doces que sobraram da festa, mas o mais importante dessa tabela é exatamente a variável doces, que foram os dois tipos de doce, beijinho e brigadeiro, tá bom? Agora, qual seria o título? Diz para mim aí. O que é que você acha que seria? Você poderia dizer então que é o título Doces da Festa de Joana? Podia ser? Enfim, pode usar o nome que você quiser para esse, desde que ele esteja relacionado à principal variável, tá? Não esquece disso, por favor. Então vamos lá? O que eu vou sugerir é tabela de doces da Joana. Ó, sugestão, tá? Não é a resposta perfeita, você pode criar a sua. E o que é que você faz? Quando você criar a sua resposta, manda pra gente no nosso Instagram, pra gente poder acompanhar contigo aqui, tá? Fala aí teu nome completo, tua escola, de onde você é, o teu bairro, e aí você manda pra gente essa resposta complementar. Não precisa usar a minha não, tá bom? Não precisa usar essa minha resposta do item B não, mas ela é uma das respostas possíveis. Nossa, professor, eu não sabia que matemática poderia dar questões diferentes. Nesse caso, como a gente está pedindo para você nomear, você vai criar um nome baseado nos doces que a Joana comprou para sua festa, tá bom? Então vamos lá. Agora, nós temos a questão 2, que é: observe a tabela de dupla entrada e responda.
estátua média em alguns países. Olha que legal. A estátua por país, eu tenho uma variável aqui, ó, do lado da tua tela é o lado esquerdo, tá bom? Brasil, Dinamarca, Holanda, Letônia. Não sei quem colocou Letônia, mas beleza, vamos deixar a bichinha aí. A estatura de homens em centímetros. Veja, a gente está falando de estatura, eu falei estátua, foi mal. Estatura de homens. Então, em média, no Brasil, a altura dos homens é 1,73 m, que no caso aí está tudo em centímetros, tá? 173,6. E a estatura da mulher é em média 1,60 m. No Brasil, na Dinamarca, 1,81 m. As mulheres lá são altas, viu? Eu não posso ir para lá, não. E assim, 1,67 m para as mulheres. E na Holanda, mais alta ainda, 1,82 m para os homens, 1,68 m para as mulheres. E na Letônia, o pessoal é alto, viu? 1,81 m para os homens aproximadamente e 1,69 m para as mulheres. Tranquilo, então? Qual informação é apresentada nessa tabela? Entre esses países, isso é a primeira, tá? Entre esses países, qual tem a maior média de estatura para os homens? Poderia ser para as mulheres, tá? Mas para os homens, qual é? Vamos verificar comigo, então? Vamos lá. Para a resposta, nós vamos ter. Primeira delas, a maior que ele quer. Não a primeira delas é isso aí? Qual a informação é apresentada nessa tabela? Estatura média em alguns países. Essa é a primeira informação, né? É o título dela, confere. Vê comigo se não é. Estatura média de homens e mulheres em alguns países. Olha, bem mais detalhado. Confirme. Então, a primeira resposta pode ser essa. Nossa, professor, pode ser essa, não é essa? Não, você pode criar uma outra informação que tenha a estatura média de homens e mulheres, tá bom? E que sejam nesses países. Você pode dizer em 4 países de determinar, enfim. Você pode modificar um pouquinho, mas a grosso modo seria isso aí, ó. Estatura média de homens e mulheres em alguns países. Combinado? Agora, o segundo item que ele quer. Ele quer, entre esses países, qual tem a maior média de estatura para os homens? Aí é fácil. Olha aí na coluna, na variável estatura de homens em centímetros. Olha aí. Qual é o teu maior valor? 1,73 é 173,6 centímetros, 181,4, 182,5 ou 181,4? É claro que é na Holanda, né? Olha aí, ó, 182 centímetros,5. Por quê? Dá 1,82 m aproximadamente, né? 1,82 m aproximadamente. Então, só pode ser a Holanda. Esse aí que eu marquei em amarelinho. Tá vendo? Por sinal, é só dos homens, porque a maior estatura, se perguntassem entre as mulheres, é lá na Letônia. Confere comigo, ó, 169,8, ok? Então, na Holanda são os homens, na Letônia são as mulheres. Tá claro aí? Então, vamos seguir. A resposta é essa aí, vamos para a próxima questão. Terceira questão. Ana, Bento e Lucas participam de um concurso que consta de 20 perguntas. Veja os resultados da tabela. Participante: Ana, Bento e Lucas. Número de respostas certas. A Ana acertou 12. Número de respostas erradas. Ela errou 4. E o número de respostas que ela deixou em branco também foram 4. Tá? Bento acertou 13, mas errou 7 e não deixou em branco nenhuma. Já Lucas acertou 12, errou 3 e deixou em branco 5. Então, escrevendo os nomes dos 3 em ordem decrescente, por favor, se liga aí, tá? Traz para cá aqui, Manuel, por favor. Você precisa ler com bastante atenção as questões, porque muitas das questões matemáticas, isso que o pessoal chama de pegadinha, de casca de banana, esses termos que se usam aí, não é bem assim. É para verificar se você realmente está entendendo que ele não quer a ordem crescente, ele quer que você distribua a ordem decrescente, ou seja, do menor para o maior, tá claro? Então, é dessa forma que você vai responder. Então, fica ligado, lê com bastante calma essas questões para que você não tenha um trabalhão de colocar na ordem contrária e depois se decepcionar.
Beleza? E treina, porque isso é importante. Vamos lá? Olha, agora para a resposta. Decrescente. Eu já botei em negrito para te ajudar. Tá vendo aí, ó? Vamos escrever? Não. Na minha concepção, veja, deixar em branco é pior do que de tentar responder, na minha concepção. Se você deixa em branco é porque você não sabe nenhum assunto. Confere? Então, há um peso muito grande deixar em branco. Ah, por que eu estou falando isso? Porque tanto a Ana quanto o Lucas, olha aí na tabela comigo, ó, tanto a Ana quanto o Lucas deixaram questões em branco. É claro que o Bento errou mais, acertou mais, mas não deixou nenhum em branco, tá vendo? Então, na ordem decrescente, o Bento é o último, porque ele acertou mais, errou mais também, mas não deixou nenhum em branco. Mas acertou mais, acertou 13 entre Ana e Lucas, que acertaram 12 apenas. Ok? Então, Bento é o último. Agora, quem será o primeiro, quem será o segundo? Vamos analisar comigo? Veja, a Ana errou 4 questões. O Lucas errou 3. Mas a Ana só deixou 4 em branco, enquanto o Lucas deixou 5. Então, provavelmente, o Lucas não sabia responder essas 5, que são mais questões do que a Ana. Então, para mim, o Lucas é o segundo colocado e a Ana é o primeiro colocado na ordem decrescente, tá? Vamos ver se está certo? Vamos ver, confere comigo? Olha, Ana, Lucas e Bento. Certinho, então? Fechou? Vamos direto agora para outra questão. Além das tabelas, podemos organizar informações por meio de gráficos que possibilitam uma série dessas informações de forma visual. Você está vendo aí, ó, desempenho em matemática de alguns alunos, né? Então, 25, 15% chegou nesse nível aí, o quantitativo chegou perto de, acho que está entre 10 e 15, né? 20 deles estão com 25% de desempenho, entre 25 e 30 estão com 35% de desempenho, e para ótimo, né? Para bom, perdão, para ótimo tem 25% também com desempenho, que são 20 deles, tá? Então tá tudo bem organizado aí, ó. Ruim, regular, bom e ótimo. Nós temos uma baixa quantidade de ruim, nós temos uma quantidade significativa de regular, nós temos uma quantitativa muito boa de bom, e ótimo também está muito bom, né? Que 25%, é um quarto do quantitativo que foi nomeado aí, tá bom? Ó, esse é o título do gráfico, ok? Desempenho em matemática. Não é tão objetivo, porque não disse qual foi a série, qual foi o ano, não disse qual foi o período, enfim, não disse nada, tá? Só disse que é desempenho em matemática. O eixo que indica a classificação, ruim, regular, bom e ótimo, combinado? E aí o eixo que indica a quantidade de participantes, por isso que eu dei um intervalo aí de alguns, e outros eu disse certinho, ó. O regular, 20. O ótimo, 20. Tá vendo? Agora, coluna que indica a porcentagem. Isso é facultativo, você pode colocar. Eu sempre coloco, e quanto mais tem informação gráfico, informações precisas, tá? Essas informações são melhores para a gente poder trabalhar com a criançada. Fechou? Então vamos agora responder a questão de gráfico, já que você já sabe gráfico comigo, tá? De acordo com as informações apresentadas no gráfico do exemplo do slide anterior, que é esse aqui, ó, tá vendo comigo? Beleza, agora que você sabe. Do gráfico anterior, nesse slide, responda as seguintes questões. Item A. Qual informação esse gráfico apresenta? Muito fácil essa. Essa aí foi dada. Não tem como. Vamos lá. Qual é a relação entre a quantidade de alunos que estudam matemática e a altura das colunas no gráfico? Também foi muito fácil, porque até eu estava falando sobre ela. Qual a classificação que obteve melhor resultado? Essa aí é visual. Vamos ver comigo? Vamos lá. Resposta, né? Do item A. Vamos responder o item A? Bom, qual é a resposta que eu tenho para o item A agora? Essa aí. O desempenho dos alunos da disciplina de matemática é o título. Eu respondo a letra A. Fechou? A altura de cada coluna varia de acordo com a quantidade de resposta dos alunos que estudam matemática.
quanto mais alta a resposta para a classificação, maior a altura da coluna. Certinho? Exatamente isso. Confere comigo? Então vamos lá. Ele tem, vamos ver comigo agora? Olha comigo aí. Maior desempenho foi na classificação bom. 35% deles responderam e muitos deles responderam. Em média aí eu vou chutar, tá? Em média aí 28 entre os 30 responderam, tiveram um bom desempenho em matemática, tá bom? Mas é em média aí, porque está entre 25 e 30, ok? Então, veja que a maior, essa vermelha aí do centro, ó, boa, bom, né? Um comportamento bom. E essa é a classificação que obteve o maior resultado, foi ela, certo? 35%. Coluna que indica a porcentagem. Combinado? O maior resultado foi essa classificação, 35 votos. Agora que você já sabe muito, eu vou avançar. Eu vou sair de um gráfico simples e nós vamos dar um salto. Podemos? Então vem comigo que eu vou falar de um gráfico do Enem. Vou mostrar que você que está no 6º ano tem a capacidade de responder muito facilmente a questão de análise de gráfico e de tabelas lá do Enem, já no 6º ano. Então se prepara aí comigo que a gente vai responder. Vê no slide aí, ó, exatamente comigo aí. Observe 2 gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas por uma empresa em cada uma da semana, certo? O gráfico de linha tracejada que informa o número de reclamações recebidas no dia e de linha contínua, que é o número de reclamações resolvidas. Então, o preto que você está vendo aí, que eu acho que é cinza, se não tiver daltônico, deve ser cinza. Esse preto contínuo, que é essa linha mais escura, são reclamações recebidas. E o tracejado mais claro, que é esse cinza aí, são reclamações resolvidas, tá? Aí ele quer que você faça o comparativo. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais, tá bom? Mas preste atenção. O que é que ele quer no final? Olhando o gráfico aí. O gerente deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom, ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excedem, ou seja, o exceder está a mais, tá? O número de reclamações recebidas, tá bom? Então vamos verificar comigo no gráfico? Vamos lá. Para a solução, esse ponto aí, ó, o número de reclamações está acima, excedeu, tá vendo que ele excedeu? Esse ponto está acima, tá? Esse é o ponto, o número de reclamações recebidas, esse tracejado. Em algum momento ele está acima do outro, está assim também, ó, nesse ponto aí, ó, na segunda-feira e ele está na quinta-feira. Então ele primeiro apareceu na quinta, depois na segunda. Depois disso, ele não ficou acima dos outros. No domingo ficou igual, no sábado ficou praticamente igual, tá vendo? Número de reclamações resolvidas. Está muito acima. Então eu tenho 2 pontos aí para comparar. E aí eu vou buscar esse ponto que está acima aí, ó, para poder fazer o comparativo. Vê como ele está muito acima. Está muito acima. Justamente na terça-feira eu tenho as reclamações resolvidas que estão em contrapartida dos números de reclamações feitas. Nesse exato momento aí a gente tem o contrário, né? Esses pontos trocados. Então, nesse vermelhinho com o azul. Tá claro aí? É só fazer o comparativo. Não esquece que esse CD aí está acima, tá bom? Número de reclamações recebidas são essas aí. E aí o que foi resolvido está na linha preta. Na segunda, o número de reclamações recebidas foram maior. Na quinta, foi maior, mas na terça-feira foi o único momento em que o número de resoluções das reclamações foi maior. Então, azul com vermelho. Combinou? E aí eu deixo para você. Terça-feira a resposta, você já sabe. Isso foi uma fonte da revista Veja, lá de São Paulo, na abril, né, no ano de 2017, tá bom? Agora fica ligado aí que tem um monte de questões e tem esse desafio para você responder aí e entregar pra gente ou mandar pra gente nas nossas redes sociais. Você não vai esquecer? Tá conosco? Então até a próxima videoaula. Tchau, tchau.